Estamos de volta e hoje recebendo em nossos estúdios o médico infectologista Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos. Como vai o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Thiago? Como vai? Um prazer estar aqui com vocês, os amigos aí telespectadores. Um grande abraço a todos. Que legal. Você deve estar se perguntando por quê, né, da presença dele. Eu vou te explicar. Nas últimas semanas, né, o que mais se falou sobre o surto da febre amarela, né? Inclusive em Jundiaí, cidade da nossa região aí, foram registrados mortes, né, de macacos por conta dessa doença, né? Inclusive até em São Paulo, né, parques foram fechados devido aí a esse problema, né, que atinge. E, consequentemente, o assunto acaba ganhando destaque na grande mídia e acaba repercutindo aqui em outras cidades que ainda não registraram, ainda bem, né, não foram registrados casos de febre amarela. Mas muito se pergunta, né, quem precisa de fato tomar a vacina contra a febre amarela? E até pergunto para o senhor, o fato é preocupante, a população de áreas que não estão de risco precisam também se preocupar com isso, doutor? Tiago, o fato é preocupante, porém não é tão alarmante, porque a vacina, ela é uma grande ferramenta, aliás, é a melhor prevenção que pode se fazer contra a febre amarela, por ser uma doença de caráter viral e contra o vírus nós não temos medicamentos específicos para tratamento, a não ser suportes quando a pessoa pega a doença. No mesmo caso da dengue, do zika, da chikungunya, doenças virais onde a gente acaba dando só o suporte e não se tem um medicamento específico. Então a vacina torna-se uma ferramenta fundamental em relação a essa doença. O problema é que a vacina tem que ser usada somente por pessoas que vão se expor a áreas de risco. Aqui no nosso município não temos registrados nenhum caso ainda e nem de animais mortos. Tudo isso são especulações. Na cidade de Jundiaí já temos animais mortos, por isso tem lá uma vacinação já expressiva. E na cidade de São Paulo também, em Campinas, mas aqui na nossa região de Itu ainda não temos nenhum caso registrado. Portanto, não há necessidade de grande alarme das pessoas correrem para se vacinarem, a não ser aqueles que forem para as áreas onde já existem casos registrados da doença. Muito se fala de febre amarela silvestre e urbana. Diferencie ela para a gente, por favor. Então, a febre amarela é uma doença infecciosa, né? Uma doença que é transmitida por um mosquito, que no caso da febre amarela silvestre, é o hemagogos, né? E no caso da urbana, é o Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, o chikungunya, o zika. A diferença é o transmissor. Mas o quadro clínico é praticamente o mesmo, porque o vírus é um tipo de vírus que agride a pessoa, principalmente ataca o fígado. Por isso o nome febre amarela, por a pessoa, quando tem o quadro mais grave, se tornar amarela. Mas os sintomas são parecidos com o da dengue, febre, dor de cabeça, mal-estar, vômitos, náuseas, enfim. E a pessoa no início tem esses sintomas que pode evoluir para uma gravidade maior da doença ou não. Nem todos os casos evoluem para a forma grave da doença. Apenas 10% dos casos evoluem para a forma grave. E a forma mais branda normalmente se recupera com as medidas paliativas de hidratação, medidas de sintomáticos, medicamentos que vão tirar os sintomas que a pessoa tem no momento. E quanto tempo depois da pessoa que foi picada pelo mosquito leva para começar a surgir aí os sintomas, doutor? Normalmente de 3 a 6 dias, Thiago. 3 a 6 dias é o tempo que começam a se manifestar os sintomas de febre, dores de cabeça, mal-estar, vômitos, náuseas, dores no corpo. E esses sintomas podem agravar se não forem imediatamente atendidos e medicados. Então tem que ter muita atenção, mas o fato principal é se na cidade, se na região que a pessoa vive, tiverem casos. Se enquanto não se tiver casos, pode a pessoa ficar tranquila, porque não se tem a doença no município. Mesmo caso da dengue, do zika, do chikungunya, você precisa ter casos na cidade, porque a transmissão, Thiago, é feita só pelo mosquito, certo. Não é feita de pessoa para pessoa. Então, o mosquito é o transmissor. No caso da silvestre, o hemagogos, e na cidade, o Aedes aegypti.
Entendi, muito bem explicado, né, para o pessoal de casa compreender também. Como o senhor disse, a vacinação é destinada a públicos, né, pessoas que estão em área de risco, né, nessa situação, que já foram registrados mortes aí de macacos e coisas do tipo. E, consequentemente, quem vai viajar para essas áreas próximas, né, doutor? Exato. A vacinação, ela tem alguma contraindicação? A vacinação, ela é uma vacina bem segura, muito poucos efeitos colaterais, pode dar uma febre, mal-estar no corpo, pode dar dor de cabeça, mas isso é 5% da população que recebe a vacina que tem os sintomas, essas manifestações que são muito raras. Ela é segura, o medo das pessoas tomarem de que pode virar a doença, acabar pegando a doença com a vacina, não existe. É uma vacina muito segura e está indicada a todas as pessoas. O grande risco são em pessoas imunossuprimidas, ou seja, crianças, idosos, pessoas com doenças graves como a AIDS, diabetes ou câncer, que têm a imunidade suprimida. Aí a vacina pode ser mais perigosa. Então, os idosos devem passar sempre por uma avaliação médica, as crianças abaixo também de 5 anos, enfim, e o restante da população toda pode tomar sem nenhum problema se tiver indicação. Volto a frisar, as pessoas que vão viajar para as áreas endêmicas sempre tomaram, quando iam para o norte, centro-oeste, enfim, eram vacinadas. E agora, nas regiões onde se tem caso já detectado, é recomendado tomar a vacina. Atualmente tem sido registrados casos de febre amarela silvestre, né? Atingindo macacos, né? Os animais da nossa, principalmente a região de São Paulo, Sorocaba, São Paulo e Jundiaí. No caso da febre amarela urbana, como que faz para... O senhor falou que é através do mosquito Aedes aegypti, mas de que forma que ele vai transmitir? Claro, picando a pessoa, mas para que ele tenha esse vírus, para que possa transmitir para a pessoa. O problema seria esse, né? A pessoa que recebe a vacina, ela fica imunizada exatamente contra a febre amarela. Porque se você tem numa cidade um mosquito Aedes aegypti e vier uma pessoa contaminada com o vírus, mesmo silvestre, para a cidade, e o Aedes aegypti, o mosquito urbano, picar a pessoa contaminada, ele vai transmitir para outra pessoa aquele vírus. Então, você tendo um mosquito transmissor na cidade urbana, que é o Aedes aegypti, o risco de vir uma pessoa contaminada da área silvestre pode acontecer de acabar se disseminando e tendo a febre amarela urbana. Então, nesse caso, a pessoa que contraiu a febre amarela tem que fazer o quê, doutor? Ela tem que ser praticamente medicada, isolada, né? E a vigilância epidemiológica do município já entra em ação para bloquear exatamente a transmissão, visto que tem que se fazer a erradicação do mosquito transmissor. Bacana. Esse Marco Aurélio Hortêncio Bastos, médico infectologista, falando hoje sobre a febre amarela, assunto que tem ganhado destaque nas últimas semanas em todo o estado de São Paulo por conta dos casos aí de febre amarela silvestre. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer imensamente a participação do senhor, desejo sempre sucesso e sempre que possível, por favor, retorne para a gente tratar de outros assuntos interessantes aqui conosco. Eu que agradeço, Tiago, eu agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido aí aos nossos telespectadores. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito bem, o Jornal ITV está terminando, agradecendo a você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala novamente na próxima edição. Até lá.